possa agir em nosso meio, pela graça do Senhor, pela tua misericórdia, meu Pai. Abençoe esses irmãos aqui, abençoe o irmão Durvalino, a irmã Socorro, as suas duas filhas, a irmã Ana e a irmã Aline. Abençoe o irmão Dário, que também se encontra presente aqui, Senhor, neste lar, nesta casa, nesta noite, neste sábado, neste dia 14 de junho de 2025. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso curador, é o nosso libertador, e nisso cremos e nisso descansamos, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Muito bem, meus irmãos, que a graça do Senhor possa estar sendo transbordada em nossos corações. E isso se deve à misericórdia do Senhor em nossas vidas. Está um tempo frio, um tempo que normalmente nós, como mineiros, não estamos acostumados. Principalmente quem sai das regiões norte do estado, que não está acostumado com esse tipo de tempo aqui na região metropolitana. E para aqueles que têm problemas respiratórios, é mais difícil ainda, né? Nós encontramos hoje em dia as UPAs, os centros médicos, todos abarrotados por causa desse tempo, por causa dessa mudança de tempo que nós estamos vivendo. E cada dia mais vai ficando mais difícil. Porque o profeta irmão Branham chega a dizer numa mensagem que à medida que as coisas avançam, nós, a sociedade, ia ficar cada vez mais fraca. Cada vez mais fraca. Nós alcançaríamos conhecimento, inteligência, mas com o nosso conhecimento e com a nossa inteligência, nós ficaríamos mais fracos, cada vez mais. É o homem ficando mais estudado, mais inteligente, mas ao mesmo tempo fracos. Fracos fisicamente falando, fracos emocionalmente falando, porque este é o pico da era de Laodiceia. É um enfraquecimento geral. Enfraquecimento das nossas células, enfraquecimento do nosso corpo, enfraquecimento das nossas memórias, enfraquecimento dos nossos todo tipo das quais essa era sugaria de nós. Ela está sugando de nós o nosso tempo, sugando de nós a nossa paciência, sugando de nós principalmente o lado espiritual, porque essa é a parte ruim, porque essa era, ela é tida por Deus, conhecida por Deus, diagnosticada por Deus, por ser uma era que não tem sido nem quente e nem frio, mas morna. É uma era que tem sugado espiritualmente a vida das pessoas. Sim, a era de Laodiceia. É a era que nós estamos vivendo. É a era onde diz o profeta que o clímax final chega em nossa era com tudo. Sim, aquele espírito que começou na primeira era, através do cavalo branco, aquele espírito que veio cavalgando sobre a era da igreja, no seu princípio. Depois, este cavalo muda de posição e muda de cor. Ele se torna, então, um cavalo vermelho. Depois de um tempo, ele se torna, muda de sua cor e vai para um cavalo preto. E agora, nesta última era, nós estamos vivendo no tempo em que este cavalo mistura-se as três cores branco, vermelho e preto.
E, no entanto, quando essas três cores são misturadas, elas se tornam amarelo. E nós estamos agora, nesse tempo do fim, enfrentando a morte. Estamos enfrentando a morte. Porque o cavaleiro do cavalo branco não tinha nome, passou para o cavalo vermelho, também não tinha nome, passou para o cavalo preto, também não tinha nome. Mas nessa última era, quando este cavaleiro toma-se essa mistura de cores, mistura-se na primeira era um espírito anticristo, esse espírito inofensivo daquele cavalo branco, que era o espírito de Satanás, nas primeiras eras, quando aquele cavaleiro do cavalo branco, bem intencionado, tendo em si algumas doutrinas e algumas coisas, das quais parecia ser verdadeiro, era um espírito inofensivo, mas aquele cavaleiro que estava andando e montado sobre o cavalo branco tinha um arco, mas não tinha flechas. Todavia, estava montado nele, saiu lutando, vitorioso, e saiu para vencer. No entanto, aquele cavaleiro tinha somente um arco, mas não tinha flecha nenhuma, não tinha direcionamento nenhum. Flecha diz sobre direção, fala sobre direção. Flecha fala sobre alvo. Não tinha alvo algum, a não ser atrapalhar a igreja no seu início, misturando tudo, parecendo ser verdadeiro, mas não era, fazendo uma confusão local. Foi isso que João encontrou ao voltar da ilha de Patmos, depois do seu exílio, quando ele foi perseguido e depois preso por causa da palavra de Deus, e ficou 1 ano e 7 meses na ilha de Patmos, diz a Bíblia, por causa da palavra de Deus. Por isso que ele ficou preso. E ao voltar do seu exílio, da sua prisão, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele foi para a cidade de Éfeso. E os seus fins de dias foi ali, pastoreando uma igreja de Éfeso. Já um ancião, já com idade avançada, mas ainda aguentava, ainda podia falar, ainda podia discernir certos espíritos que ali se estavam levantando. E ele viu um espírito se levantando, da qual parecia ser inofensivo, e a igreja não estava percebendo esse espírito entrar na igreja, e era o espírito anticristo. Ele começou a perceber que dentro da igreja tinha uma linha de mensagem, uma linha de pensamento, uma linha de compreensão, dizendo que Jesus já não era o Cristo, que Jesus já não era o Cristo, que Jesus não era de forma alguma, não tinha vindo em carne. E então João, percebendo isso, vendo isso, ele subiu na plataforma e falou duramente para o grupo, dizendo para ter cautela e não crer em todo espírito, para que não abraçasse, não recebesse todo espírito. Mas ele disse: provai os espíritos, provai, porque muitos falsos apóstolos têm se levantado no meio de vós, dizendo ser alguma coisa, mas não são, e foram encontrados sendo falsos. Porque como que vocês vão provar isso? Eu vou dar a receita. Então, todo aquele que vier e dizer que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Eles estavam dispensando a deidade, a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Já não estava mais crendo que Jesus, aquele que veio em carne, já não estava mais crendo que ele era Deus. Então João percebeu esse espírito e viu que tinha um espírito se levantando, pregando e negando que Jesus não tinha vindo em carne, que a deidade não tinha vindo em carne. Então João percebeu esse espírito. E João diz: filhinhos, escrevo-vos dizendo que todo espírito que não crê que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus.
é o anticristo que eu disse que viria, mas que já está no mundo. Já está aqui do nosso meio, está aqui dentro de nós, no nosso meio. Vocês não percebem, vocês não perceberam, é tão sorrateiro estar andando sobre um cavalo branco. Tão parecido, é um poder no vosso meio. É o espírito anticristo, anticristo, antipalavra. Ninguém percebeu, era tão inofensivo, diz o irmão Branham, ninguém estava percebendo, porque as pessoas não tinham um olhar apostólico, não tinham um olhar profético, mas João, quando voltou de Patmos, ele tinha esse olhar profético e tinha esse olhar apostólico, porque ele conviveu com Jesus, ele viveu com Jesus, ele andou com Jesus, ele andou com Deus na terra. Amém, irmãos? Amém. Então, quando João falou isso, essa pregação atingiu o coração de alguns obreiros, de alguns pregadores, de alguns ministros, e isso não ficou bem naquele dia, e houve um burburinho, houve alguma coisa e aquela coisa toda, e aí foi um disse-me-disse, foi um bafafá, aquela coisa toda. Alguém poderia dizer, quem é João para dizer isso? Quem é João para falar isso? Não foi ele que ficou esse ano e 7 meses aqui batalhando, foi nós. Ele ficou preso, nem sabe o que estava acontecendo aqui. Quem é João para chegar aqui e dizer que no nosso meio tem um espírito errado? Quem é João para dizer que está no nosso meio um espírito anticristo? Ficou 1 ano e 7 meses lá, preso, lá em Patmos. E nós ficamos aqui em Éfeso, trabalhando e dando tudo de nós, sofrendo aqui, sofrendo acolá, e agora vem e diz, só porque ele conheceu Jesus, só porque ele andou com Jesus, e vem dizer que em nosso meio, aqui na igreja, no nosso meio, tem um espírito anticristo? O que aconteceu é que eles fizeram uma reunião e chegaram ao ponto que não iria mais congregar. Não iria mais congregar com a igreja. Não ia mais participar daquele companheirismo. No dia seguinte, ou na semana seguinte, quando todos deveriam reunir de novo para ouvir a palavra, João estava lá de novo para ser pregado, e João deve ter perguntado, cadê aquele grupinho que estava ali, aqueles irmãos e tal, cadê? Chegou ao ouvido de João, disse, foram embora, não estão mais congregando conosco. João então disse, se saíram, é porque não era de nós. Porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas como não são de nós, foram embora. Quem já leu isso nas Escrituras? Os irmãos já leram? Saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, ficariam conosco. Para provar que nem todos são de nós. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, esse espírito, lá na última era, cavalgando sobre um cavalo branco. E aquele espírito estava pegando a igreja, porque não era sentido, não era percebido. Não era percebido. Irmãos, o que causa a ausência de um profeta? O que causa a ausência? Olha na falta de um profeta, na ausência do profeta, o que pode acontecer. Porque o profeta tem olhos e sentidos proféticos para perceber um espírito infiltrando sorrateiramente dentro da igreja. E naquele período de João, quando ele voltou de Patmos do seu exílio, estava entrando um espírito ali doutrinário. Um espírito doutrinário, que estava negando a divindade e a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que João foi lá e foi enfático e disse, todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. É o anticristo. É antipalavra. Então não dê atenção para isso. Então olha que o cavalo branco, o cavaleiro, estava montado dentro da igreja. E eles não estavam percebendo esse espírito dentro da igreja, esse poder. Então esse cavalo mudou de cor, foi para o vermelho, e aí foi aquela coisa sangrenta, aquela perseguição aos cristãos, porque o cavalo representa ali, no caso da cor, a morte, muito sangue derramado, aquela coisa toda, perseguição. Depois este cavalo muda de cor e entra para o cavalo preto,
Esta é a idade das trevas, foi quando a igreja entra na escuridão, 1000 anos de trevas. Foi quando a igreja católica se levantou, foi quando tiveram uma pessoa para ser adorado e ser apresentado como Deus sentado num trono. É o tanto que quando o pontífice, o primeiro papa, foi colocado para poder exercer a autoridade sobre a igreja, ele era infalível, colocaram ele como um homem infalível, e durante 1000 anos de trevas ficou assim o povo sendo ensinado por igreja católica, sendo que não teve ninguém para rebater suas críticas, ninguém para rebater suas crenças, ninguém para rebater suas doutrinas, não teve ninguém durante 1000 anos de trevas, até que surge de dentro alguém para rebater, que era Lutero, no ano 1500. Então, se você perceber, do ano 325, do ano 400 e pouco, até 1500, são 1000 anos de trevas. São 1000 anos o cavaleiro do cavalo preto andando nas eras negras, onde não tinha ninguém para se levantar e combater contra o espírito católico, contra a ascensão católica, contra a infabilidade papal. Não havia ninguém para poder ir contra, ou falar contra, ou poder falar, porque a igreja entrou nas legiões. Então todo mundo perdeu acesso às escrituras, perdeu acesso à Bíblia, só quem tinha ela na mão era só os cardeais, só o Papa, só os bispos, é que tinha na mão as escrituras. E aproveitando-se disso, ainda acrescentou mais alguns apócrifos dentro dela. Então observe bem que aí, então, depois de ter mergulhado nas trevas, Deus levanta então Martim Lutero. Então, Martim Lutero não tinha ninguém. Ou seja, não tinha que vir ninguém de fora. Quando o profeta diz Deus não levanta nenhum homem de dentro de uma organização, ele não levanta profeta. Vocês estão entendendo, gente? Martim Lutero não é profeta. Martim Lutero era um reformador. Ele não era profeta. Durante as eras da igreja, só quem é profeta é só Paulo e William Branham. Os outros são todos reformadores. Irineu, São Martim, Columba, Lutero, John Wesley, o Zwingli, Calvino, Knox, lá estava Billy Graham, Oral Roberts, são todos reformadores. Mas profeta nas eras gentias, na dispensação gentílica, só Paulo e William Branham. Só Paulo e William Branham. Então, quando o profeta diz, Deus nunca levanta um profeta de dentro da organização. Ele está falando de profeta. O profeta sempre vem estar fora. Mas, durante 1000 anos que a igreja ficou nas trevas, sem luz, sem conhecer nada, porque só Roma tinha a autoridade de falar para as pessoas, designar o rumo dela, designar a vida dela, dando-lhes religião. Por isso que Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele disse o seguinte, olha, eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitam de jeito nenhum. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Porém, virá outro em seu próprio nome e a esses vocês vão aceitar, vão até adorar. E aí, quando aquele espírito anticristo, na primeira era apenas um espírito, depois ele foi e formou-se uma doutrina. E depois dessa doutrina foi coroado. O Espírito foi coroado quando o Papa se assenta no trono, falando como Deus, agindo como Deus, mas odiando tudo o que é de Deus. Foi isso que Jesus Cristo falou. Eu vim no meu Pai, mas vocês não me quiseram e vocês rejeitaram. Mas virá outro em seu próprio nome, Vigário, Filho de Deus, que é no lugar do Papa. E vocês aceitaram. E o diabo fez um negócio tão bem feito porque ele deu o nome de Papa, que é papai. E Jesus disse, eu vim em nome de meu pai e vocês não me aceitou. Vai vir outro em seu próprio nome, Papa, papai, e vocês vão aceitar, vão dobrar e vão ajoelhar e vão prestar. Mas aí, um monge chamado Lutero, que estava lá na Inglaterra, ele, vendo ali em Roma, quando ele saía da Inglaterra e ia para Roma, na verdade de origem alemã, ele ia para Roma. Então ele deixava os trabalhos e ia para Roma. E quando ele chegou em Roma, ele ficava hospedado num quartinho e tal, aquela coisa para fazer leitura, liturgia. E ele então viu assim pela janela as escadarias de Roma, as escadarias e tal, via aquela coisa toda, e viu o povo pagando penitência, viu os soldados romanos lá
soldados romanos, não, do Vaticano, da Igreja Católica do lado, e recebendo as pessoas, recebendo as esmolas, colocando naqueles tipos de cofres de madeira e colocando ali as penitências e tal, e uns se arrastando lá debaixo daquelas escadarias, de joelhos, se arrastando até lá em cima para chegar lá e depositar sua fazenda, depositar seu dinheiro para pagar a penitência e pagar pelas almas dos seus parentes. Isso é indulgência. E então Lutero, vendo aquilo da janela, disse: não, isso está errado, não está certo, isso não está correto. Não está correto, não é assim, não é através dessa forma, não é através disso que o céu é aberto, não é através disso que as bênçãos são completas, não é através disso, não. Ele olhou nas escrituras e viu que o justo deveria viver só da fé. Amém, irmãos? Amém. Só da fé. E o justo viverá da fé, e não de penitências, e não de isso, e daquilo outro, daquilo outro, mandamentos e regras de homens. Não, vai ser da fé. E aí, então, foi quando de dentro da Igreja Católica, ele cria, então, ele rebate. Ninguém rebateu até então, ninguém criticou, mas aí um monge dentro da Igreja Católica rebate as doutrinas da Igreja Católica com o nome de 95 teses, como você já conhece. Então, ele colocou as 95 teses contra determinadas maneiras e condutas que a Igreja Católica estava forçando o povo a adorar. Ele não estava contra Roma, não estava contra o Papa, não estava contra a Eucaristia, não estava contra a doutrina da Trindade, porque ele cria em tudo isso. Ele só estava querendo dar uma reforma, fazer uma reforminha na Igreja Católica, porque a Igreja Católica estava demais. Então vejam bem, por causa disso ele foi perseguido, por causa disso ele foi caçado por Roma, foi caçado pelo Papa. Por causa disso ele quase morreu. Teve que ser escondido pelo rei Ricardo por 5 anos. Muito bem, ali estava ele vivendo no período do cavalo preto. Esse cavalo então muda de cor na última era da igreja. Quando a última era da igreja começa, entra, a última era da igreja entra, Laodiceia, das quais, da única era, das 7 eras, a única era é onde se fala, é onde se encontra, é onde se identifica que Jesus Cristo foi colocado de fora, foi colocado para fora. A própria igreja colocou Cristo para fora. A própria igreja colocou Jesus Cristo para fora e Cristo, insistindo, ficou do lado de fora, batendo, tentando entrar. O que aconteceu? Aconteceu que aquele cavaleiro que montado num cavalo branco, lá na primeira era, com o espírito anticristo, com o arco celeste, sem as flechas, deixou esse cavalo e montou em outro, que era o vermelho, e assassinou, e matou, e perseguiu. Deixou esse cavalo e montou em outro, e foi um preto, e então entrou na idade da Idade Média, da Idade das Trevas. Deixou esse cavalo agora, misturou todas as cores, e se tornou o amarelo. E o amarelo identifica a morte, mas agora tem um nome. Não tinha nome, agora tem um nome. E esse nome agora é morte. Morte. Esse nome agora é morte. Então, é a era em que nós estamos vivendo agora. Nós estamos enfrentando a morte. Nós estamos enfrentando a morte através de quê? Como se enfrenta a morte? Através de quê? Através da vida. Amém, irmãos? Amém. É com a vida que se enfrenta a morte. É através da vida. Então, esse cavaleiro, então, que veio cavalgando no cavalo branco, depois vermelho, depois preto, e agora cavalga sobre um cavalo amarelo, mas quem está montado em cima dele tem um nome agora: morte. Morte. Quem estava combatendo o cavalo branco lá atrás, na primeira era, que parecia correto, que parecia certo, era o espírito inofensivo, que todo mundo estava caindo. Quem estava combatendo esse espírito? A unção do leão. A unção do leão estava com Paulo, a unção do leão estava com a igreja. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Depois que o cavaleiro do cavalo branco montou no cavalo vermelho, quem estava agora combatendo, quem era o poder, quem era o espírito que estava combatendo aquele cavalo vermelho? Era a unção agora do boi? Era o sacrifício? Era o sacrifício agora. Era todos morrendo pela causa, morrendo pela perseguição, morrendo por causa da fé. Depois que este cavalo, então, monta num cavalo,
preto na idade das trevas, 1000 anos. Então qual é o poder agora que estava fazendo frente a esse cavaleiro do cavalo preto? O rosto de homem, o animal com o rosto de homem, isto é astúcia. Isso é astúcia, é mente, diz o profeta. Era o rosto de homem, eram os reformadores, era Lutero, era John Wesley, era Calvino. Quem está entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Vê? Então, quando esse período termina, esse cavalo, então, é mudado de cor, mistura-se branco, preto, amarelo, branco, preto e vermelho, e mistura, e mistura, e mistura. O diabo misturou tudo. O diabo misturou tudo. E o final, o resultado, cor, morte. Morte. Então se combate a morte através da vida. E então Deus levanta outro poder. Levanta outro poder. Porque o poder da primeira era a unção do próprio leão da tribo de Judá. Era o próprio Cristo. Amém, irmãos? Era o próprio Cristo. E na última era, quando as três cores se juntam e dá morte, com o nome de morte daquele cavaleiro, que é Satanás, amontando num poder, então Deus vem e então com outra unção, Deus então aparece da forma de uma águia. Amém, irmãos? A águia representa um profeta na terra, mas também representa um Deus do céu. Amém, irmãos? Então era a vida combatendo a morte. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, você tem revelação da palavra. Amém, irmãos? Você tem revelação da palavra, tem a unção da águia, então você carrega a vida contra qualquer morte aí fora, anti-palavra, anticristo. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso? Vocês compreenderam isso? Estamos vivendo na era da morte pior que o homem pode enfrentar ou pode carregar, que é a morte espiritual. É a era da morte espiritual. É esse cavaleiro do cavalo amarelo andando sobre quem? Porque lá atrás teve que andar sobre alguém. Então, o que acontece é que esse cavalo amarelo, esse poder, este poder, esta besta, este poder, porque um cavalo quer dizer poder, é uma besta, então este cavaleiro do cavalo amarelo, com o nome de morte, está cavalgando sobre quem? É um poder, mas cavalga sobre quem? Diz o profeta, está cavalgando sobre o sistema religioso. Este cavalo amarelo com o nome de morte está cavalgando sobre todos o sistema religioso que não representa a palavra. Organização é morte, denominação é morte, sistema religioso é morte, doutrinas falsas é morte, doutrina fora da Bíblia é morte. Se não tivermos no fundamento da doutrina dos apóstolos, é morte. Então nós estamos na vida, porque estamos no fundamento. Amém, irmão? Estamos no fundamento. Então observe que este cavaleiro do cavalo amarelo com o nome de morte está cavalgando sobre todo o sistema religioso que rejeitou a unção da águia, que rejeitou a unção profética, que rejeitou a profecia para esse último dia, que rejeitou o profeta para esta última era. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Mas nós estamos deste lado de cá, crendo na palavra revelada. Amém? Deus nos deu a oportunidade de crer nessa palavra revelada deste último dia. Porém, olha como é que vocês podem perceber isso. João chega, porque João chegando lá, depois da Ilha representa eu e você. Representa nós. Porque esse cavalo, do cavalo amarelo, cavalgando sobre as igrejas, eles não percebem que tem um espírito atrás deles. Eles não percebem que tem um espírito errado por detrás de cada denominação, porque organizou e viraram morte. Eles não percebem isso. Como na primeira era, João chega, o povo da própria mensagem estava percebendo aquilo. João representa a noiva que discerne, que tem revelação. O mundo religioso, batista, metodista, pentecostal, eles não percebem que tem um espírito religioso por detrás disso. Mas Deus nos dá uma mensagem, um profeta, uma revelação, nosso entendimento é aberto e percebemos que atrás disso há um espírito errado. Por isso que nós saímos quando a voz diz, sai dela, povo meu. Amém, irmão? Amém. E não sejas participantes dos seus pecados. Não concordem com suas doutrinas. Participantes dos seus pecados é pecado da incredulidade. Não concordem com seus ensinamentos, não concordem com suas doutrinas, não concordem com suas campanhas antibíblicas e tudo mais. Deus nos tirou através do poder da unção da águia, através dos olhos proféticos de um profeta, daquela visão que não é curta, mas que é longa, que alcança as promessas de Deus. Amém, irmãos? Amém.
Você crê nisso, irmão? Amém. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmão? Amém. Aí está. Nós estamos vivendo no tempo do voo da águia. Nós somos considerados, dentro dessa revelação, nós não somos aves de baixo. A águia não é uma ave de baixo. A águia não é uma ave de rapina. A águia não é uma ave de planície, de partes baixas. As partes baixas está lá o frango, a galinha, o pintainho, o galo. As partes baixas está esse pessoal, está esse povo, está essa condição. Mas a águia, ela voa em lugares mais altos, ela está em condição mais alta, ela enxerga mais alta, a unção que ela tem, a visão que ela tem é mais alta. E tem outra coisa, se alguma coisa acontecer com essa águia, ela pode renovar de novo suas forças. Amém, irmão? Amém. Enquanto que os franguinhos têm que ir para a panela. Arranque as asas dela. Como é que você faz um frango, irmã? Mata e depois joga na panela quente para poder tirar as penas? Só arranca assim, jogando água quente. E eles serão jogados na água quente. Então, vejam bem, então nós, graças a Deus, nós temos a unção que está do nosso lado, a unção da águia. Então, quando o espírito de morte apareceu através do cavalgar desse cavalo amarelo, da qual agora quem está montado sobre ele tem um nome chamado morte, então, para fazer oposição a esse poder, Deus, então, ele mesmo enfrenta ele. Amém, irmãos? Amém. Ele mesmo. Na primeira era foi ele mesmo, a unção do leão, é Cristo mesmo. Agora, nessa última era, ele mesmo aparece, a unção da águia. Amém, irmãos? Amém. E aí nós estamos aqui com essa unção. Essa unção, porque a águia representa tanto Deus, a águia representa tanto o profeta, mas a águia representa muito mais, representa a revelação. E não é uma ave de rapina, e não é uma ave de baixo, das partes baixas, é uma ave de cima, uma ave que voa alto, uma ave que voa longe, é uma ave que seu ninho não é numa árvore, não é numa toca, a sua árvore é na rocha, a sua ninho é na rocha. Amém, irmãos? Amém. O seu dia a dia é na rocha, o seu lugar é na rocha, e assim o lugar da noiva é na rocha, é na revelação, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Amém. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos e irmãs no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe.